Oi, quinto ano, tudo bem? Vamos dar início à nossa aula de hoje. Hoje nós vamos trabalhar lá na página 48 de língua portuguesa do livro 4. Livro 4, tudo bem? Então nós vamos lá no livro 4, nós vamos trabalhar leitura e compreensão de poemas. Então o poema que está lá no nosso livro é A Seca do Ceará. Secam as terras, as folhas caem. Morre o gado, sai o povo, o vento varre a campina. Rebenta a seca de novo. 5, 6 mil imigrantes, flagelados, retirantes, vagam mendigando o pão. Acabam-se os animais, ficando limpos currais onde houve a criação. Não se vê uma folha verde em todo aquele sertão. Não há um ente daqueles que mostre satisfação. Os touros que nas fazendas entravam em lutas tremendas, hoje nem vão mais ao campo. E é um sítio de amarguras, nem mais nas noites escuras lampejam só pirilampo. Aqueles bandos de rolinhas que rulhavam saudosas, gemem hoje coitadinhas, mal satisfeitas, queixosas. Aqueles lindos tetéus, com penas da cor dos céus, onde alguns hoje estiver, está triste, mudo e sombrio, não passeia mais no rio, não solta um canto sequer. Então esse poema retrata a seca lá do Nordeste. Como é que fica aquele lugar durante a seca? Então, a criação, como que tudo, o que acontece lá durante a seca? Então vocês percebem que lá durante a seca a paisagem vai mudando. O que antes era verde vai ficando marrom, as árvores vão perdendo as folhas, a criação de gado, que era vistosa, que era bonita, vai ficando magra, vai morrendo nos campos, os touros que saíam já não saem mais dos currais, as aves que saíam voando e cantando, hoje o canto é triste, não se vê mais. Então muda bastante a paisagem durante o período de seca. E o período de estiagem, de seca, é muito maior que o período de chuva no sertão do Brasil. Então, isso aqui, leitura e compreensão de poema, então vocês vão trabalhar muito nessa parte aqui, a interpretação de texto, ok? Então, a prof já vai partir direto para as atividades. Aqui a prof não vai trabalhar com a explicação do conteúdo, então nós vamos direto para as atividades. Então, nesse conteúdo hoje não vai ir vídeo com explicação e vídeo com atividade. Então, vai o vídeo direto com a explicação do conteúdo, a explicação das atividades, desculpa. Então, na número 1, vocês vão lá, o poema descreve a seca em uma parte do Nordeste. Retire do texto expressões que mostram consequência dessa seca. O que acontece com a seca lá no Nordeste? Então, vocês vão lá no poema e vão retirar partes do poema que retratam essa seca lá no Nordeste. 2. Releia este verso. O vento varre a campina. Sabendo que a campina é planície, lugar plano, planície significa plano. Pense no significado de varrer. Sabe, varrer, pegar a vassoura e varrer. Observe que o verbo varrer não foi usado no sentido comum, de pegar a vassoura e varrer. O que se quer dizer com varre a campina? O que quer dizer com vento varre a campina? O verbo rebentar significa nascer. O que você acha que significa rebenta a seca de novo? O que quer dizer isso? Vocês vão escrever lá. Veja o significado dessa palavra. Migrante, quem se muda. Essa palavra acrescenta i ou e. Com i, ela significa migrante que chega a algum lugar. Com e, significa que o migrante sai de algum lugar. Com essas informações, explique o uso da palavra emigrantes no poema. O que quer dizer emigrantes? Se vocês não sabem o que significa a palavra emigrantes, o que a gente faz quando a gente não sabe o significado de uma palavra? A gente vai em busca, a gente pesquisa. Para isso, vocês têm o dicionário, e se eu não tiver o dicionário, eu vou em busca lá no meu Google, que tem dicionários online, mas eu tenho onde buscar essa informação. 5. Releia o 7º verso, vocês vão lá contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, até o 7º no caso, e vão dizer lá, no poema, nele aparece a palavra pão, que no texto não significa exatamente o pão que a gente come. A palavra tem o mesmo significado do que? Veja os versos a seguir. Acabam-se os animais em todo aquele sertão.
Classifique os pronomes que aparecem nesses versos. Acabam-se. O C ali é pronome o quê? Pronome do caso reto? Pronome do caso oblíquo? Que pronome que é? Em todo aquele sertão. O pronome aquele, como é que ele é classificado? Aí vocês vão lá nas páginas para fazer essa atividade. Vocês têm que voltar lá nas páginas onde a gente trabalhou os pronomes. Eu vou voltar lá nas páginas 24, 25 e 26. Não, começa na 23. 23, 24, 25 e 26. Lá onde a gente trabalhou os pronomes em língua portuguesa, ok? A 7, a 8, a 9, a 10, a 11 e a 12 também é tudo relacionado ao texto, ok? A 13 é só para vocês ligarem a imagem com a palavra, super fácil. 14 de assinalar, mais fácil ainda, ok? Aí, quando vocês terminaram toda a 53, aí a gente vai para uma produção de um poema. Então, vocês vão lá e vão escolher uma das imagens da página 55 para produzir o poema de vocês. Então, ali tem uma festa junina, tem o boi de mamão, tem o carnaval, tem uma casa, tem uma natureza. Então, vocês vão escolher dessas imagens. Vocês vão pensar uma dessas imagens e vocês vão escrever um poema. Vocês podem escrever esse poema lá no caderno de vocês, tá bom? A prof quer um poema com 2 estrofes e cada estrofe com no mínimo 4 versos. Ah, prof, eu quero fazer um poema maior, sem problema. Mas no mínimo eu quero 2 estrofes com 4 versos. Prof, tem que ter rima de preferência, para facilitar a vida de vocês, tá? Então, eu quero um poema de 2 estrofes com 4 versos. Então, 2 estrofes, que é o conjunto dos versos, e 4 versos cada estrofe, ok? Façam lá no caderno, tá? Então, vocês vão fazer um poema escolhendo uma daquelas imagens ali. E depois de fazer o poema, vocês vão ilustrar esse poema com xilogravura aqui, ok? Então, você faz o poema, depois ilustra ele com xilogravura aqui, bem bonitinho, tá bom? Não precisa ser um poema muito grande, só cuidado. Começa o poema com letra maiúscula, lembrando que poema eu escrevo centralizado no meio da folha. Eu não escrevo poema virado de um lado para o outro. No começo da página, no começo da folha, eu escrevo poema centralizado no meio da folha. Tem que ter esse cuidado. Começa a sentença, começa o verso com letra maiúscula, coloca a pontuação, cuidado com o erro ortográfico, tenha cuidado na hora de escrever, não faça de qualquer jeito. Tá bom? Então, tenham esse cuidado, tá bom? Na hora de escrever, escreva com todo esse cuidado. Após terminar o poema de vocês, respondam a 3, a 4 e a 5, ok? Aí nós concluímos o nosso livro de língua portuguesa número 4, ok? Tá tudo prontinho aqui. Joinha, meus lindos, amados, tá bom? Então, para essa aula de hoje é isso. E hoje, não esqueçam que nós temos a avaliação de matemática. Então, hoje vai ir o link também para preencher a avaliação de matemática. Lembrando que, após terminar a avaliação de matemática, clica em enviar, tá? Faz ela com calma e depois enviar. Lembrando que a avaliação de matemática vocês têm que fazer hoje até 11h59, ok? Senão depois aquele link não é mais válido. Vocês não conseguem mais enviar para a prof, combinado? Então vocês fazem a avaliação de matemática hoje e envia para a prof hoje. Beijo, beijo, beijo. Tá bom? Então, para a prof inspirar vocês a escrever um poema, a prof queria ler um poema para vocês aqui, ó. Esse poema aqui, ó. Esse poema aqui a prof adora ele. O nome dele é Não Te Amo Mais.
Então prestem atenção ali, ó. Não te amo mais. Estarei mentindo dizendo que ainda te quero como sempre quis. Tenho certeza que nada foi em vão. Sinto dentro de mim que você não significa nada. Não poderei dizer mais que alimento um grande amor. Sinto cada vez mais que já te esqueci. E jamais usarei a frase eu te amo. Sinto, mas tenho que dizer a verdade. É tarde demais. Agora, a prof vai ler para vocês o poema de trás para frente, para vocês verem como o poema muda de sentido. É tarde demais. Sinto, mas tenho que te dizer a verdade. Eu te amo. E jamais usarei a frase já te esqueci. Sinto cada vez mais que alimento um grande amor. Não poderei dizer mais que você não significa nada. Sinto dentro de mim que nada foi em vão. Tenho certeza que ainda te quero como sempre quis. Estarei mentindo dizendo que não te amo mais. Viu? Lindo esse poema, né, pessoal? Esse é para inspirar vocês a escrever o poema de vocês lá do livro, tá? Beijo!